Bem, meus amigos, acabou o jogo, terminei de fazer alguns tópicos aqui para vir fazer o vídeo. Assim que terminou, eu tirei tudo lá fora e vim para fazer o vídeo, né? Não sem antes pedir pro pessoal, dê o like, se inscreva no canal, vamos lá, gente. A gente sofre, mas temos que sofrer dentro da regra do jogo. Vamos antes da escalação, que depois a gente fala sobre essas coisas aí. Então assim, ó, o Inter saiu jogando com Rocher, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Vitor Gabriel e Alexi. Ronaldo, Paulinho, Carboneiro, Vitinho, Alan Patrick e Borré. Esse foi o time que saiu jogando. E as alterações depois vieram. Saiu Vitinho e entrou Tabata, saiu Ronaldo e entrou Alejandro, saiu Bruno Gomes e entrou Juninho, saiu Alex e entrou Alan Rodrigues. Essas foram os times que saíram jogando e a escalação, né? A escalação e as trocas. Então assim, ó, eu não posso agora, eu tenho que tomar meu chopp aqui. Então assim, gente, ó, nós mais uma vez fomos sabotados dentro do campo. Porque um pênalti em 2 lances, eles fizeram no mesmo lance 2 vezes o pênalti. E o juiz em cima viu e deu. Aí o VAR chamou para dizer que não e que não era para dar o pênalti. Porque se o Inter faz o gol, muda toda a história do jogo. Mais uma vez, eles estão fazendo de tudo e fizeram de tudo para o Grêmio ser o campeão e foi campeão. Agora, tem algumas outras coisas que nós não podemos dizer que é arbitragem. Porque, para aí, olha, o primeiro Grenal que a gente jogou contra o Grêmio lá e tal, que não foi o da decisão, que a gente deu aquele baile no Grêmio e teve chance de fazer 8 e fizemos 4, mas só que sofremos 2, né? Aí viemos pro Grenal da primeira decisão do Gauchão, nossos jogadores entraram com salto dessa altura, achando que estava ganho o jogo a hora que eles quisessem ganhar o jogo. E a arbitragem cometeu os crimes que cometeu, em erros de decisão dentro do campo, prejudicando o Internacional da forma que prejudicou no Grenal da Arena. Aí a torcida se mobilizou, quase 42 mil pessoas dentro do Beira-Rio. A torcida acreditou, inclusive a minha família foi para lá, meus filhos foram para lá, meus amigos foram para lá. Mas eu, como sabia que a coisa ia ser difícil, a minha experiência me mostra essas coisas, eu disse, não, eu não vou porque eu sei que vai ser um sofrimento e isso vai fazer mal para a minha saúde. Então, eu vou ficar em casa. E acabei não indo. Se eu fosse mais jovem, iria fazer fumaça e gritaria e pá e coisa. Mas com a experiência que tenho hoje, eu sabia que não teria volta. Mesmo que se tivesse volta, falta algumas coisas. Arbitragens competentes e corretas para que não tentam influenciar em quem deva ou não ganhar o jogo. E um presidente que conheça futebol para contratar os jogadores certos para as posições certas. Olha quantas chances nós criamos hoje de novo. E quantas vezes o Borré na cara do gol ia com o pé errado para botar a bola para dentro do gol e aí não conseguia fazer o gol. A bola vinha da direita
para ele botar o pé esquerdo, botar para dentro do gol, ele ia com o pé direito para botar para dentro do gol e errava e não fazia. Borré não é o jogador para fazer aquela função de meio de área. Uma diretoria que não contrata um número 9 que seja o cara que faça gol, não é diretoria para o Internacional. Então, não adianta nós só culparmos a arbitragem, porque chance nós tivemos nos jogos de arrebentar com tudo e não fizemos. Claro que o primeiro jogo da Arena lá nós não merecemos ganhar, mas houve erro de arbitragem? Sim. No lance do Arthur, que é um baita sacana, que finge de tudo que é jeito, e é bandido, porque um cara que faz o que ele fez naquele lance não é um cara correto no futebol. Aquilo lá foi banditismo, aquilo não foi jogar futebol. Quando ele viu que vinha se aproximando do Borré, deu para ver tranquilamente que ele abriu o braço e meteu para trás para dar no meio do Borré. E deu. E o juiz deixou valer. Nem falta deu. Porque já vinha orientado, acho que lá da federação, que era para o Grêmio ser campeão. Porque o presidente da federação é gremista, né? Do Grêmio. E aí, que eu acho que não tem nada a ver, né? Mas é só ser correto. Mas virem para fazer o que fizeram. VAR, arbitragem, que já o ano passado tentaram, botaram o Grêmio na final, quando o Grêmio não merecia ir para a final, e esse ano de novo, naquele jogo contra o Juventude, lateral com 1 metro para dentro do campo, eles dando lateral e o juiz deixando valer, porque eles acham que não precisa cuidar, eles não sabem, eu acho, o que é a regra para dar uma lateral, se eles soubessem, eles cuidavam, ou eles sabem e são sacana, uma das duas. Agora, que o Inter, com o time que tem, não merecia ser campeão, esse não merecia. Porque uma diretoria que não compra um centroavante número 9, matador, 6 anos lá, e a única coisa que ganhou foi um campeonato porque esticou a corda de todas as formas para não deixar o Grêmio ser óbito. Só por isso que nós somos campeões, senão não teríamos sido. E agora esse campeonato, esse campeonato aí, como é que nós vamos só condenar a arbitragem e condenar a organização do campeonato se nós jogamos o que jogamos, criamos o que criamos e conseguimos só empatar o jogo? Porque 2 pênaltis. Um eles deram porque o jogo já estava definido e estava no fim do jogo. Senão eles não teriam dado também. Essa é a minha visão. É o que eu penso deles. E não vou dizer, mas eu penso isso. E aí deram, nós fizemos o gol, empatamos. Mas quantos gols nós perdemos durante o jogo? Só o Borré. E o primeiro gol que nós perdemos com aquele jogador displicente, que a gente acha assim, não, com a bola no pé, eu também, quando ele pega a bola e vai para cima, dribla todo mundo. Agora, a displicência dele chega a dar raiva no cara quando está assistindo o jogo, que é o Carboneiro. É muita displicência. Olha o gol que esse homem perdeu no começo do jogo. Aí depois mais 2 vezes o Borré, por ir com o pé errado para botar a bola para dentro do gol. Sabe? Aí não dá para condenar só os erros de arbitragem. Não. Não é só os erros de arbitragem. Não é só o comando deles lá e coisa que diga que quem tem que ganhar o campeonato. Não é só isso. A direção, que em 6 anos, agora vai fazer o 6º ano agora, e ainda vai querer botar alguém do lado dele para tentar continuar lá no Inter e ferrando o Inter do jeito que esse homem ferrou, que é o presidente.
Eu não posso tomar mais um gole aqui que está secando. Eu não posso acreditar que o presidente do Inter entenda de futebol. Que quando tinha condições, antes de fazer todas as dívidas que esse homem fez, que enterrou o Internacional, que tinha condições de comprar jogadores certos para as posições certas, jogadores que resolvam. Não essa nabaiada que não resolve nada, como esse Borré aí. O que o Borré resolve no time do Inter, jogando na posição que ele joga? Eu, no lugar dele, se fosse jogador, eu diria, não, eu não sei jogar ali, não vou jogar ali. Eu sou um segundo atacante, ou atrás dos atacantes ali, uma parceria para o Alan Patrick, de repente, ali do lado, mas não como número 9. Agora, quando o cara ganha o salário que eles ganham, eles baixam a cabeça e vão para dentro do campo. Não interessa se resolve ou não resolve. Burros são aqueles que colocam eles lá para fazer isso. Eu não posso condenar o treinador, porque o treinador bota o que ele tem lá. Todos, desde que não tem outro, é o Borré que joga de centroavante. E não é centroavante, não é da posição. Não é o cara que conhece o Rengo sentado e o cego dormindo ali dentro da área ali. Então não pode ser o centroavante, não pode ser o número 9. Mas agora é tarde. Mas vem o brasileiro, quarta-feira reinicia, né? O brasileiro de novo. Mas, e com o time que nós temos, vocês acham que nós vamos longe? Nós estamos na zona. Nós estamos na zona ruim, né? E vocês acham que com o time que nós temos condições de fazer frente para alguém? Nós sempre tivemos acostumado a perder para os times ruins dos grandes, nós fizemos grandes batalhas. Mas agora não vai adiantar, sem ter os homens de matador lá na frente, sem ter os caras com garra, com vontade, com pegada, não que nem não, igual o Borré tem garra, tem pegada, mas não é da posição, é de outra posição. Ali ele não pode jogar. Mas o Carboneiro, sem vontade, sem garra, sem pegada nenhuma, sem interesse no jogo. Olha o que foi o Carboneiro no jogo hoje. Sem garra nenhuma, sem vontade nenhuma. E é os atacantes que nós temos lá para tentar resolver os jogos para nós. Como é que nós vamos ser campeão de alguma coisa? Não vamos ganhar nada. E vocês acham? Eu cheguei a pensar, bom, daqui a pouco, né? Agora, contratar alguns jogadores ali, não sei o quê. É contratar jogador do nível que nós já temos para pior. E aí vocês acham que agora no brasileiro nós vamos sair do fundo do poço? Não. Nós vamos jogar com o Atlético lá, vocês acham que nós vamos sair de lá com uma vitória? Eu faço um jogo agora. Sou colorado, quero ganhar todos os jogos, mas com a diretoria que nós temos, com as dívidas que nós temos, e sem contratar certo, como eles contrataram tudo errado, só endividaram o Inter com as contratações que fizeram, e nós não temos ninguém que resolva. Como é que vocês acham que nós vamos a algum lugar? Claro que nós vamos. Lá na zona de baixo da tabela. Lá é onde nós vamos. É do meio para baixo e do meio, nem pensar em meio de tabela, porque nós não vamos ficar em meio de tabela com esse time aí. Se não contratar baita zagueiros, se não contratar um baita centroavante que venha e arrebente a boca do balão, tchau para nós. Jogadores de lado de campo que queiram jogar, não.
Como o que nós temos lá do lado esquerdo lá, que nem vou falar o nome dele mais. Porque é um desleixo dentro do campo, assim, parece assim, para ele tanto faz como tanto fez. O meu dinheiro vai pro bolso no fim do mês, o resto tá tudo bem. Então não adianta a gente só criticar os organizadores, criticar aquele pessoal que puxa pro lado azul, que a gente sabe que acontece, existe, não adianta. Aí o que nós temos que fazer? Ter um time muito superior aos outros, senão não vai acontecer. E o nosso presidente enterrou o Internacional com dívidas e não fez o que tinha que fazer. Pelo contrário, vendeu coisas boas que tinha aqui quase de presente para os outros e não sei onde é que foi o dinheiro, porque nós não abatemos dívida, só cresceu dívida e nós não temos time. Qual é o pensamento do Colorado que conhece futebol, que sabe o que é entrar para dentro de um campo com jogadores do goleiro ao ponta esquerda? Hoje não é tanto assim, né? O goleiro e os atacantes, vamos dizer. Que resolvam. Aonde? Puxa vida, vocês olhem bem. Quantos escanteios o Inter teve no jogo? Uns 15, eu acho. O que adianta escanteio a nosso favor se nós não temos jogadores que se movimentam lá ou que saiam de trás para entrar num espaço e cabecear uma bola? E o nosso centroavante é um anão, que é o Borré. O que adianta? O Grêmio teve um escanteio e ganhou o campeonato ali. Nem foi no primeiro Grenal, que fizeram 3-0, com os erros de arbitragem, com o árbitro tirando a nossa condição de ganhar o Grenal quando ele não deu o pênalti. Quando ele não deu pênalti, quando ele não botou o Arthur pra rua, ali no começo do jogo, aí eu acho que o Borré nem teria sido expulso, porque nós não teríamos, de repente, eles mudariam a história toda para ficar se defendendo. Tudo isso. Cometeram erros, nos prejudicaram, nos erros só prejudicaram o Internacional, o Grêmio não. Errar a favor do Inter, eles erraram depois que o jogo estava definido a favor do Grêmio, daí eles cometeram alguns erros lá no outro Grenal. Que daí se vê lá, Bagé e outros lá, donos da bola lá, o Diogo também lá, comentando os erros que foram contra o Grêmio. Mas eles não falaram nunca que o maior erro que deu diferença no jogo foi a não expulsão do Arthur. Lá mudaria tudo. E nós não teríamos tomado aquele monte que tomamos, 3-0. Porque o Grêmio foi nos contra-ataques lá e fez e tal, e o Inter entrou com aquele salto do tamanho que estava naquele primeiro Grenal. Por causa do Grenal do Brasileiro, que nós ganhamos bem, né? Daí, não, nós somos caros, nós vamos ganhar a hora que nós quiser, sabe? Infelizmente foi isso. Eu tô triste porque sou colorado, meu filho foi para lá, vai chegar de certo lá para umas 10 ou mais da noite em casa. Triste porque é colorado também. O meu netinho, filho dele, estava aqui comigo, chorou quando nós tomamos o gol, com 4 aninhos, mas é muito colorado. Então, vamos dizer assim, vamos torcer para que termine o ano e essa diretoria suma de lá e que quem assuma o Internacional não seja ninguém dessa facção aí do presidente. Que não seja do lado dele, que não seja desse grupo aí, sabe? Que seja de um grupo que realmente conheçam futebol e que queiram fazer
o melhor para o Inter. Isso é o mínimo que eu espero. Porque nós não podemos mais depender de uma direção que só o que fez, por não conhecer futebol, por não saber o que é administrar um clube, enterrou o Inter da maneira que enterrou e não resolveu os problemas de dentro do campo. Gente, eu até nem sei, eu vou olhar quantos minutos já deu aqui, eu vou ter que encerrar, acho que já deu uns 20. 20 com 40 e poucos, tá. Então tá, assim ó, vou desligar, vou pedir para o pessoal, vou passar aqui, vou pedir para o pessoal dê um like. E outra coisa, né, que eu tenho que dar uma comentada aqui, ó. Essa semana, terça-feira, provavelmente terça-feira, o Luiz Carlos, o sobrinho do Luiz Carlos Vinck, filho do Sérgio Vinck, o Lucas, meu bruxo, vai vir e nós vamos fazer uma entrevista com ele aqui, vamos conversar com ele da história, que ele foi campeão várias vezes comigo, sob meu comando no futsal. Né? No campo eu fui campeão com o Sérgio, eu treinando o Sérgio muitas vezes e ganhando vários campeonatos quando ele jogava e eu era treinador dele. No campo, né? Antes dele ir para o Inter e depois quando ele veio também. Quando ele voltou, que ele parou, daí fomos jogar aqui, eu fui treinador dele, a gente ganhou alguns campeonatos aqui. Então, assim, ó, eu vou pedir assim para vocês que acompanhem essa semana aí, ó, que terça-feira, daí vamos lá, vamos assistir. Eu vou tentar fazer ao vivo, eu nunca fiz ao vivo. Eu vou tentar fazer com ele ao vivo. Se não der, bom, aí a gente vai fazer como eu fiz da outra vez aqui com o Sérgio, pai dele. Sentado do meu lado aqui, a gente vai conversar aqui e fazer acontecer, tá? Então tá, mas não esquecendo assim, ó, que lá em Gravataí, a lancheria Canto Quente do Julinho, meu mano, meu irmão, tá lá à disposição de vocês. Vão lá, visitem, cheguem lá e dizem, olha, nós viemos aqui porque o Vico Colorado, teu mano, lá do Portão, comentou lá e disse da lancheria, do atendimento de vocês, que é muito VIP e tal, muito legal, tá? Vamos lá, um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!